Carlos, eu começo por ti. Estas informações, no mínimo, dão conta de um manto de suspeição sobre este juiz? Ou levantam um manto de suspeição? Ao João Paulo. Sim, porque quando nós aqui, à medida que vamos sabendo determinadas coisas, tendemos a desvalorizar, a dizer que é uma espécie de normalidade do acontecer, que faz parte da vida e essas coisas todas. E, portanto, quando há uns anos esta lista circulou através das revelações do blog do Mercado do Benfica, eu recordo na altura que até a antiga eurodeputada Ana Gomes fez algumas críticas sobre tantos magistrados aqui, e porque uma coisa, e que torna isto assim um bocadinho mais esquisito, não só tinham os nomes dos magistrados, mas também as suas, em muitos dos casos, moradas pessoais, ou seja, não estamos a falar da morada, por exemplo, do Tribunal da Relação de Lisboa, que é pública e notória, qualquer pessoa pode aceder à morada do Tribunal da Relação de Lisboa, ou à morada do Supremo Tribunal de Justiça, seja onde for, mas estávamos a falar, em muitos dos casos, nas moradas pessoais. Havia também preparada uma carta tratar as pessoas por Vossa Excelência, o Presidente do Benfica vem por este meio convidá-lo para o jogo X ou Y. Isto depois é que isto à Justiça, e como muitas vezes aparece nos acórdãos dos tribunais, à Justiça não basta ser, também é preciso parecer ser. E nós não podemos, por um lado, estar a julgar algumas pessoas e ir atrás penalmente de algumas pessoas por o recebimento indevido de vantagem, como neste caso e noutros casos, em que se recebem os bilhetes e é recebimento indevido de vantagem, e noutros achar que as coisas são perfeitamente normais. E eu digo isto porque, a partir do momento em que esta lista foi conhecida, pelo que também nos últimos dias procurei saber, nunca foi feita também mesmo uma investigação a tentar perceber se eventuais ofertas de bilhetes do Benfica, que, como no passado se viu, eram frequentes para titulares de cargos políticos e afins, e muitos gabinetes ministeriais até contactavam os serviços de relações públicas do Benfica a pedir bilhetes, mas também se esta prática foi de alguma forma extensível ao sistema judicial, e isso é que infelizmente nunca se percebeu. Está também connosco esta tarde João Paulo Batalha, da Associação Frente Cívica. João, nome e morada de José Piedade, que está a julgar, como já vimos através deste exclusivo da revista Sábado, o Luís Filipe Vieira e Rui Rangel, que constavam de um fecheiro com dados de magistrados, aos quais, como já vimos aqui, seriam enviados convites para os jogos. Isto deixa, de certa forma, este juiz numa posição difícil. Deveria ter, por exemplo, pedido escusa do caso. Ele revelou que não usou nenhum destes convites. Bom, isto de facto precisa de ser esclarecido. Eu compreendo que o juiz não queira estar a confirmar a sua morada à revista Sábado, mas vai ter que ter esta conversa com alguém, e esse alguém devia ser o Conselho Superior da Magistratura. Aliás, já devia ter tido esta conversa antes, e na verdade, pegando no que o Carlos Rodrigues Lima estava a dizer, o próprio Conselho Superior da Magistratura devia ter tomado esta iniciativa de varrer aquela lista preventivamente, assim que ela foi conhecida, para poder fazer avaliações de potenciais conflitos de interesse que pudessem surgir nos juízes e nas relações com o Benfica. Já é conhecida há muito tempo esta tendência que tem o Benfica e os outros clubes de criarem, digamos, zonas de simpatia, grupos de gente amigável, bem colocada, e, portanto, é natural que haja este tipo de assédio, digamos assim, ou assédio amigável, ou de convites, ou de hospitalidades por parte do clube de futebol. Mas, de facto, uma coisa é o convite seguir para o tribunal porque se teve alguma informação, até informal, que aquele juiz em particular até é adepto do Benfica, e então tira-se o barro à parede, como se costuma dizer, e tenta-se fazer um convite pela via institucional. Mas se há uma base de dados do clube que tem a morada particular do juiz, também podem tê-la obtido por vias informais, mas há aqui o risco de haver, de facto, alguma relação, ou ter havido alguma relação,
algum ponto de contacto, enfim, que até pode ser tão simples como o juiz ser ou ter sido sócio do Benfica e ter a sua morada pessoal registrada a algures. Eu fico encorajado pelo facto de ele ter dito que recebeu de facto 2 convites ou 2 aproximações e recusou-os aos 2, mas de facto eu acho que se justifica que o próprio juiz colocasse a questão junto do Conselho Superior da Magistratura sobre especificamente se isto criou ou não um impedimento no julgamento da Operação Lex, para que isso pudesse ser visto pelo Conselho Superior da Magistratura. Mas voltando ao que estava a dizer antes, o Conselho Superior da Magistratura, como outras instituições neste país, deviam ter tido essa iniciativa quando estas listas foram conhecidas. Simplesmente, as pessoas bem educadas do sistema judicial português não só desvalorizam como desprezam as revelações que foram feitas pelo Rui Pinto, tanto que se afadigam mais a persegui-lo a ele do que a investigar estas coisas e, portanto, depois não estão preparados quando estas coisas saem, quando elas já eram públicas e deviam ter sido objeto de análise preventiva para que este tipo de embaraços não acontecesse. Aliás, Carlos, como diz aqui o João Paulo Batalha, estes dados, e como revelamos de resto da notícia, estes dados já eram conhecidos desde 2020. O juiz sabia que os dados eram públicos. Até por aí podia haver uma cautela adicional. Pois, isto muitas vezes, se o juiz sabia ou não, ou os juízes sabiam ou não, é sempre muito complicado avaliar. Acredito que, sendo que este nome estava no blog Mercado do Benfica, que estes dados foram divulgados, mas muitas vezes o que esse sistema, nome intervém a pessoa. Não é? Acredito que a pessoa, sendo visada, que soubesse à partida, não é? Sim e não. Porquê? Porque nós muitas vezes, nós jornalistas, somos acusados de viver numa bolha, não é? E o sistema judicial também vive numa bolha. Muitas vezes o mundo pula e avança à sua volta, mas o sistema fica isolado e não tem a percepção do que se está a passar cá fora. De facto, há 2, 3 anos, quando as informações apareceram no mercado de Benfica, no blog Mercado de Benfica, a deputada Ana Gomes falou nelas, disse que havia uma lista a circular de juízes. Na revista Sábado fizemos uma notícia a dizer que sim, que essa lista circulava, e além dessa lista circulavam também uns e-mails na altura de um juiz desembargador para o presidente Luís Filipe Vieira, o ex-presidente Luís Filipe Vieira, a pedir para, se era possível, um grupo de juízes do Supremo Tribunal de Justiça e dar uns chutes na bola a um dos pavilhões do Benfica, e até era bom que o Vieira aparecesse lá no fim, ficava sempre bem. Bom, isto era um pedido, depois aquilo resolveu-se e aparentemente os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, em 2014, se a memória não me falha, lá foram dar uns chutes na bola para o pavilhão da Luz. O problema é que, disse o João Paulo, quando o assunto foi conhecido, toda a gente faz fé e tem esperança que ele desapareça e que isto não volte a atormentar. O certo é que essa lista existiu, estava lá, e era uma lista com nomes de juízes desembargadores, salvo erro também com nomes de juízes do Supremo Tribunal de Justiça, na altura com os nomes até do então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Pissarra, que publicamente negou que tivesse recebido algum convite. Estava lá o diretor do SIS, estava lá também o então Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, hoje juiz do Supremo, e portanto a coisa passou. O que é que aconteceu? No âmbito do outro trabalho que estamos a fazer, tive que revisitar aqui algumas coisas e deparei-me que nesta lista, de facto, estava lá o nome do juiz José Joaquim Piedade, que atualmente é o presidente do coletivo da Operação Lex e que está a julgar, no que diz respeito a Luís Filipe Vieira e ao antigo desembargador Rui Rangel, precisamente um crime de oferta indevida de vantagem. Porque a acusação do Ministério Público diz que para o juiz Rui Rangel, no fundo, tentar saber e desenrascar um processo de Luís Filipe Vieira no Tribunal de Sintra, o Luís Filipe Vieira ofereceu-lhe lugares no camarote e também umas viagens para o Benfica. E, portanto, quer dizer, é daquelas coisas, se me perguntas assim, pode ser um drama? Não, mas a partir do momento em que o sistema judicial escrutina outras pessoas
Não pode deixar este tipo de pontas soltas. O que é que achas? E também tem que se questionar a si próprio. É que foi aberto um inquérito há uns anos porque havia suspeitas de que o gabinete de Mário Centeno pedia bilhetes ao Benfica. Já esquecem-se disso. Mas foi aberto um inquérito. Foi aberta uma investigação mesmo e foram pedidos documentos e essa coisa toda. Acabou arquivado. Mas o sistema judicial, neste tipo de situações, quer dizer, para julgar, não basta ter o poder da lei, tem que ter autoridade moral para julgar os outros. Carlos, estamos a terminar. O que é preciso, depois desta divulgação, o que é preciso, no teu entender, que seja feito? Quer dizer, ou o próprio juiz faz um pedido de escusa, isto é, olha, tendo em conta estas informações que surgiram no espaço público e a minha imparcialidade aos olhos, não é do tribunal, mas aos olhos da comunidade, pode estar colocada em causa, submete esse pedido a outros 3 juízes, ou 2 juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, que depois avaliam se neste caso José Piedade tem ou não condições para continuar.